Olá! Seja Olá, bem-vinda! Estamos aqui hoje muito para obrigada. mais um episódio do Nath Andreoli Convida, esse meu projeto, onde eu estou convidando empreendedoras para contar um pouquinho sobre a trajetória de vida delas, contar um pouquinho, né, como que elas chegaram, onde elas chegaram hoje, e para reconhecer também, né, tudo aquilo que a gente já fez na nossa vida, toda a nossa história. E a gente também, para a gente divulgar os nossos trabalhos, para a gente conhecer outras opções que tem, né, de autoconhecimento, também ver como que o autoconhecimento ajuda em todo esse processo na nossa vida, né, na nossa trajetória. E hoje eu estou aqui com a Annelise, e eu sempre começo esse meu Nath Andreoli Convida pedindo, né, para você se apresentar, né, como que você gosta de ser apresentada. Sim, bom, Nath, primeiramente quero agradecer o convite, dizer que é uma honra para mim estar aqui e te parabenizar por esse projeto que é lindo, maravilhoso. Seu canal está muito rico. Então, como eu gosto de ser chamada, meu nome é Annelise, mas eu gosto de ser chamada como Anne, simplesmente Anne. As pessoas que me conhecem, que convivem comigo, automaticamente já me chamam de Anne, então eu adoro, gosto de ser chamada como Uhum. Anne. E assim, fazendo uma autodescrição é sempre a gente, né? Sempre é algo mais desafiador, que a gente não sabe por onde vai começar, se fala das nossas formações, das experiências profissionais, o que, né, somos, ou da base familiar. Então, pensei assim, vou me apresentar falando do que eu gosto, que faz sentido para mim, que eu gosto de fazer. Então, Nath, eu sou uma, digamos, buscadora, eu amo estar em contato com a natureza, é algo que bate muito forte em mim, que faz meu coração vibrar muito, assim, desde criança, é o contato com as plantas, é algo assim que nasceu comigo isso, assim, essa mania de olhar para as plantas e buscar conhecer elas, e suas formas de uso e como que a gente pode utilizar tanto na nossa alimentação, ou para fins medicinais, ou para autocuidado. Então, as plantas, assim, eu vejo, tem uma planta que eu estou passando na rua e enxergo e vejo que eu não conheço, eu já fico louca para conhecer, então é algo que está bem intrínseco, assim, em mim, essa ligação com as plantas. E gosto de estar em contato com a natureza, então eu gosto de estudar sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, gosto de meditar, de ficar em momentos comigo mesma, de estar em família. Para mim, a família assim, é a maior riqueza que a gente tem, então eu honro muito a minha família. Hoje eu Ah, moro distante da minha família, eu moro aqui em Florianópolis, mas eu procuro sempre me manter presente como eu posso, né? Então, assim, eu honro muito, né, toda a história da minha mãe, dos meus avós. hum, Gosto de cuidar, né, do corpo, praticar atividade física, enfim, é um pouco assim, num compilado de tudo que eu gosto. que E maravilha! puxando agora, pois então, puxando agora mais assim, das experiências, né, das áreas de estudo, profissionalmente, a minha primeira formação eu sou técnica agrícola florestal. Uhum. Então, naquela época, assim, quando eu passei, assim, me formei no ensino médio, eu não sabia muito bem o que eu queria. E na época, eu sou criada por uma mãe solteira, né? Ela criou 4 filhos sozinha. Então, a gente não tinha muito esse tino, assim, de estudar, fazer faculdade. Eu queria mesmo era trabalhar para ajudar em casa, para ajudar a mãe. Mas Uhum. eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada com o meio ambiente, com a natureza, porque é algo que desde pequena sempre me chamou. E isso tem relação com a minha infância, que eu fui criada desde pequena, indo para a chácara dos meus avós, então eu tive esse contato com o meio rural, com as frutas nativas. Então, sempre foi um contraste, porque eu morava em Porto Alegre, eu e os meus irmãos, né? E a gente passava as férias inteiras na casa da avó. Então, ali foi o primeiro contato que a gente teve. Então, eu percebia que, assim, em Porto Alegre, quando a gente voltava de férias, muitas crianças, assim, colegas, elas não conheciam frutas nativas que a gente conhecia, então a gente cresceu nesse mundo paralelo, assim, né, entre um meio bem urbano, na capital do Rio Grande do Sul, e o meio de vida rural, com essas simplicidades, contato com a terra, conhecer as plantas.
E aí, quando eu decidi estudar, eu não sabia claramente o que eu queria fazer de faculdade, então eu ingressei num técnico agrícola, numa escola agrícola, Uhum. e optei por fazer o técnico florestal. E ali no técnico florestal, foi assim, para mim foi praticamente uma graduação, porque foram 3 anos e tinha muitas aulas práticas. Na escola agrícola a gente tem muita prática, então eu tive aulas assim. O curso era voltado para a silvicultura, para a produção de pinos, de eucalipto, acácia negra, mas paralelamente nós tínhamos várias disciplinas alternativas também, como viveiros florestais, de mudas nativas, plantas alimentícias, medicinais. Então, assim, aquilo ali para mim foi um mundo que eu amei, assim, a gente formou até uma família lá naquela época do técnico florestal, e a partir dali eu tive contato também com as punk, com as plantas alimentícias não convencionais, me encantei, e aí vai seguindo, assim, né, é uma trajetória, e aí depois eu comecei a fazer biologia. Uhum. Aí eu não terminei biologia, fiz até metade, que depois eu acabei mudando para Florianópolis. Aí foi quando depois nós nos conhecemos, que quando eu vim para Florianópolis com né, o meu esposo, nós íamos empreendendo. Então eu sempre gostei muito de empreender, é outra outra característica. Eu sempre gostei de empreender. E aí nós íamos empreendendo com lanches naturais. Depois a gente passou a fazer refeições naturais. Na pandemia a gente passou a fazer os congelados. E eu conheci a Nath através da Mendovitch, que era a empresa minha e do meu esposo, onde nós fazíamos, né, esses lanches naturais, e a Nath comprava muitos hamburguinhos de grão de bico na época da pandemia, né, Nath? Nossa, Então, muito. e aí a gente se conheceu assim, eu entregando lá os hamburguinhos ou refeições para ela. Uhum. E aí, nessa época, eu já usava, eu já procurava colocar punk nos cardápios. Eu sempre gostei. Então, assim, talvez os clientes nem faziam muita diferença para eles, mas eu gostava tanto e muitas pessoas valorizavam, mas eu via que muitas pessoas elas gostariam, elas estavam mais assim preocupadas em se alimentar bem. Mas eu sempre dava um jeito de colocar assim algo mais nativo, mais silvestre e colocava nos cardápios e falava. Então, foi assim uma ligação das plantas medicinais à cozinha. Era algo assim que, apesar da minha mãe ser uma cozinheira de mão cheia, uma das minhas irmãs também, a minha avó também era, eu até então eu não tinha muita ligação com a cozinha, e eu dizia que eu não gostava de cozinhar. Só que quando eu conheci o Paolo, que é o meu esposo, ele é um cozinheiro, né, um cozinheiro, sushi man. E aí nós juntos começamos a fazer esse empreendimento aí da Uhum. Mendovitch, ele me ensinou praticamente a cozinhar técnicas, e eu fui me encantando também com esse universo da culinária. E aí sim, eu vi que essa bagagem, né, a gente ficou 3 anos, 3 anos e meio trabalhando, né, com a culinária natural, e eu vi que foi uma bagagem assim muito importante para que eu pudesse ter mais contato ainda com as plantas. Então, aí hoje, né, recentemente, eu estou realmente trabalhando agora como fitoterapeuta. Então, Uhum. foi toda uma trajetória, uma busca, porque quando eu fiz o técnico florestal, depois eu trabalhei, sempre voltado para a área de licenciamento ambiental. Uhum. E naquela época eu sentia que, nossa, está faltando algo, sabe quando não faz sentido alguma coisa assim? Não, eu quero algo a mais, eu quero trabalhar com as plantas, com a natureza, mas não é por aí. E Uhum. aí que eu comecei essa jornada, foi quando eu vim para Florianópolis, aí que a gente vem com esse projeto da culinária natural. Mas só o ano passado que eu fiz um curso de formação em fitoterapeuta. E Uhum. aí, desde então, nada mais assim, não restam dúvidas do caminho que eu quero continuar seguindo, que Uhum. é esse caminho com as plantas, com o uso das plantas para nos promover cura e também autoconhecimento, porque através das plantas a gente pode ter esse contato de observar nosso próprio corpo, de também trabalhar com a simbologia das plantas. Então, eu gosto até de meditar olhando para certas plantas, que sempre a simbologia acaba nos trazendo certas mensagens. Então, sou apaixonada também. É uma área que eu ainda estou começando a explorar, essa área mais simbólica. Ai, que massa. Assim, você foi falando, Anne, eu fui vendo tantas conexões, né? A gente tem muitas conexões.
Isso que você trouxe, né, de você crescer nesses dois mundos, né, da cidade grande e da chácara, eu lembro muito disso. Eu sou de São Paulo, né, então aquela coisa, essa metrópole, mas eu sempre tive essa ligação com a natureza, né? E eu lembro que eu tinha um primo meu que tinha uma chácara. E às vezes, não eram muitas vezes que a gente foi lá, mas eu lembro, assim, eu tenho memória de quando eu ia para lá, era uma coisa assim que eu gostava muito, muito, e de ver os fungos nas árvores, assim, sabe, de olhar para as folhinhas, e aquela coisa de tipo, passava um riozinho ali, né, gelado, gelado, e a gente colocava a bebida para gelar no rio, sabe, uma coisa assim que não tinha isso na cidade grande, né? E eu lembro que esse meu primo tinha um filho e o filho dele não gostava. O filho gostava de ir ao shopping, né? E eu já não era a menina do shopping. Eu gostava dessa coisa da natureza. Na casa dos meus pais também, né? Sempre teve muita planta. Na casa do meu avô também sempre teve muito isso, né? Então, eu também tenho essa ligação com essa coisa das plantas, mas eu ainda vejo que você vai mais além ainda. Você realmente, né, vai passando na rua ali, já vai olhando, já sabe tudo. Eu, assim, eu sou uma lástima com essa coisa de saber nome, espécie, nunca fui boa nisso, mas eu consigo reconhecer, né, esse poder que as plantas têm. Então, acho que nesse sentido, você, né, enquanto fitoterapeuta, eu enquanto aromaterapeuta, eu vejo que assim é muito importante que a gente conheça das plantas para poder usar essa sabedoria das plantas para nós, seres humanos, né? Como você falou, tanto no autoconhecimento, como às vezes questões de desequilíbrios que a gente tem, né, no nosso corpo. Então, assim, eu vejo que é muito rico, é um universo, né, muito grande que eu falo, que também a gente está sempre tendo que estudar, estudar, estudar. Então, eu acabei me especializando ali nos óleos essenciais, né? Mas, claro, não tem como a gente dissociar isso da tem tudo planta, a ver com as plantas. né? Mas eu não sou dessa da identificação, não. Se eu passo ali, putz, que nome que é esse? Eu lembro até que na faculdade que eu fiz biologia, né? Todo mundo achava, você é biólogo, né? Sabe tudo. E eu lembro que as pessoas me perguntavam, que planta é essa? Eu inventava uns nomes assim. A gente entra no primeiro semestre da faculdade, as pessoas já, está fazendo biologia, que planta é essa? Exato. E aí eu inventava qualquer coisa assim, sabe? Brincava. E por que diferença faz, né? Assim, por que a pessoa quer saber? Mas enfim, eu não sou dessa das identificações, taxonomia não era o meu forte. Mas eu queria saber uma coisa, né? Você contou toda essa trajetória e achei incrível essa união, né, que você fez das plantas com a culinária. Então, assim, eu vejo que é completo, porque é bem isso mesmo, né? As plantas, elas estão ali, a gente se alimenta delas, mas elas também têm muitos benefícios para a nossa saúde. E você conseguiu unir, e as plantas, né, não convencionais também, plantas alimentícias não convencionais, é isso que você trouxe, né? Muitas pessoas nem sabem que, o que é aquilo. Então, às vezes passa e acha que é um matinho, né? Esse matinho aqui não tem esse conhecimento, né? E a gente poder incluir as nativas também, como você falou, né? A importância disso para nós, né? Na nossa alimentação. E o que eu queria te perguntar com relação a essa trajetória, né? Como que foi para você? Na verdade, você falou que, né, achava que a cozinha que não era para você, não, né? E, e como que foi esse caminho, né? Como que foi ao longo desse caminho que você foi se descobrindo? Porque para mim não deixa de ser um autoconhecimento esse, né? Eu acredito que eu não gosto de cozinhar, mas no momento em que eu me permito fazer aquilo, eu vejo que eu gosto. Então, eu queria que você contasse como que foi esse processo de descoberta, sabe? E eu vou dizer, gente, a Mendovite era realmente me salvou ali na pandemia. A gente tinha, né, pedia bastante as refeições, mas realmente os hambúrgueres eram, nossa, a gente adorava, assim, adorava muito, porque era muito É, bom, né? Então, e um sabor muito bom, realmente, era muito bem feito, todo o cuidado, né, que vocês tinham no trazer. E eu lembro que vocês vinham aqui de bicicleta, né? Então também tinha toda essa sempre de bike. pegada ambiental, né? E eu lembro que logo que a gente conversou, né, que eu falei, eu sou biólogo, você falou, eu comecei a fazer biologia, a gente já tinha visto essa conexão, né? Então eu vejo isso muito parecido na gente, né? Tanto na meditação, nesse contato com a natureza, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho como que foi esse teu processo, assim, né? Ao longo desse processo, como que você foi se descobrindo?
Sim, é um processo que a gente tá, né, fala que nunca acaba, a gente está sempre caminhando, é uma jornada, né? E digamos que essa minha jornada, ela começou já daquele questionamento, ó, o que que eu vou estudar, com o que que eu vou trabalhar, e fui deixando fluir, daí trabalhei muitos anos ali na área do licenciamento ambiental. Mas assim, o que que aconteceu? Em 2013, eu também sofri um acidente de moto. Eu era motociclista, tinha uma Intruder, então eu amava assim aquela liberdade que a moto também proporciona. E aí eu trabalhava na época numa fazenda, morava em Porto Alegre. E ali eu já trabalhava, eu estava recém assim, ó, eu estava numa fase em que eu ia em breve ser promovida por um cargo assim de chefia. Eu iria trabalhar, só que era para trabalhar bem assim no meio do talhão do mato mesmo, organizando colheita florestal. E aí, só que eu já estava me desconectando, que eu já estava me questionando, não, não, eu vou voltar a Porto Alegre, eu quero continuar estudando, a estudar. Daí uma das minhas irmãs começou a ficar incentivada assim, para fazer biologia, e eu acabei me pilhando junto, e ai, vamos fazer biologia. E aí eu comecei, aí eu voltei, eu estava nessa transição. Então eu já tinha comunicado lá à fazenda que eu estava me desligando, que eu iria me desligar, porque eu gostaria de continuar meus estudos. E lá realmente não era uma área que eu gostaria de seguir. E aí tá, daí no meio desse processo eu já estava até com outro trabalho engatilhado ali em Porto Alegre para eu voltar já à faculdade, e aí eu me acidentei de moto. E aí o meu acidente, ele foi um acidente grave, assim, eu não fiquei inconsciente, mas assim, eu tive fratura exposta na minha tíbia, na canela, né, na perna, e eu fiquei muitos meses em recuperação. E até tu entender, quando tu sofre um acidente, é como se fosse assim, meio que um divisor de águas também, porque faz a gente parar, entre aspas, né? Mas tu é obrigada a ficar ali olhando para ti, te recuperando. E aconteceu tudo isso. Então, enquanto eu fiquei naquele tempo de mergulho, eu precisei voltar para mim e, olha, não podia, não poderia, né? Até tu entender, cair a ficha, que tu não ia seguir com os teus estudos, que tu não ia seguir, assumir o teu próximo emprego, que tu ia ter que realmente ficar de molho, foi um baque, assim, para mim. Aí mergulhei naquele processo, aí comecei a assistir muitos vídeos e sempre assim, estudando um pouco sobre tudo, e autoconhecimento. E aí tá, daí eu fui seguindo nessa jornada, nessa caminhada. E depois eu trabalhei mais um tempo quando eu saí do acidente, eu voltei a trabalhar de novo, que surgiu uma oportunidade no DAER, no Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, lá no, ele é o órgão que cuida das rodovias estaduais lá no Rio Grande do Sul, e eu trabalhei lá na área da coordenadoria técnica do meio ambiente. Então, tinha um cargo lá para técnica florestal, era um desses contratos emergenciais, e eu fiquei 5 anos lá, aprendi muito, viajei quase o estado todo a trabalho, assim, então eu gostava muito também dessa parte de campo, mas como eu falei, era voltado a licenciamento ambiental de rodovias. Ah, sou muito grata, aprendi muito. Só que depois de 5 anos nessa caminhada, aí nesse meio tempo eu conheci o Paulo. E o Hum. Paulo estava muito querendo voltar para Florianópolis, e ele já tinha trabalhado aqui, ele, né, tem uma ligação muito forte com a culinária oriental, com sushi. E aqui ele estava querendo voltar. E eu pensava, nossa, mas eu tô com a faculdade, eu tô com o meu contrato recém-renovado aqui no DAI. Só que eu tava um chamado, assim, me pedindo para algo novo. Porque eu pensei, nossa, mas eu já aprendi o que eu. Até porque na época a engenheira florestal, ela passou em outro concurso, saiu, e eu acabei assumindo ali boa parte do que ela fazia também. Então, aprendi muito também. Só que eu sentia esse chamado, nossa, eu preciso morar num lugar onde eu tenha mais qualidade de vida. Eu estava querendo, assim, Porto Alegre é uma cidade muito boa, mas eu estava querendo mais contato com a natureza. Eu estava querendo, assim, mais qualidade de vida, mais segurança, principalmente, assim, essa questão que a gente tem aqui em Florianópolis, que lá em Porto Alegre, infelizmente, a gente não tem, que é essa segurança. Então, a gente decidiu vir para Florianópolis em busca disso, né, de mais contato com a natureza, mais qualidade. Então, já foi essa caminhada. E sempre, né, buscando entender, porque assim, eu tenho uma coisa em mim que eu sempre fico buscando entender os fatos que acontecem na vida, é o porquê do acidente, as relações que a gente tem com as pessoas, até mesmo se acontece alguma doença que está sendo manifestada no corpo físico, eu sempre procuro entender metafísico o que está por trás daquilo, se é emocional, mental, né? Então, ali trabalho com isso também nas consultas psicoterapêuticas, sempre
buscando essa forma mais holística de enxergar o indivíduo, né? E aí a gente veio para Florianópolis, e aqui também assim, é um outro mundo. Para quem vem de Porto Alegre, então é um outro mundo. Então eu mudei totalmente o que eu fazia, total, assim, para quem trabalhava com licenciamento ambiental, no escritório, fazia suas viagens e tal, e de repente trabalhar com cozinha. Por que que a gente começou a trabalhar com a culinária? Porque a gente queria vir para Florianópolis. Então, foi um meio que a gente achou de ter uma fonte de renda e fazer essa transição. E nós começamos a fazer isso lá em Porto Alegre, já como uma renda extra, e aquilo me deu um pouco mais de segurança. Eu disse, nossa, mas eu posso ir para Floripa fazendo isso. Então, deu aquela. Depois eu arrumo algum trabalho na minha área, e nós viemos assim, bem na raça mesmo, vendendo no comércio, lanches naturais. Depois a gente passou a fazer as refeições. Então, a gente trabalhou muito, sabe? Foi muito rico, assim, mas também foi muito cansativo. E já buscando, aí eu também me questionava, tá, nossa, mas eu vim para Florianópolis também, mas eu preciso ter uma relação mais leve com o trabalho. Aí tudo foi um processo, assim, sabe? De caminhada e de reflexão. Até que, nesse meio tempo, também depois da pandemia, algumas coisas ficaram um pouco assim, meio difíceis, né? Depois, muitos insumos aumentaram, muitos clientes passaram a fazer suas próprias refeições, caiu muito o movimento. E eu e o Paulo já estávamos buscando, olha, vamos fazer alguma outra coisa paralela e tal. E nesse meio tempo me chamaram num concurso que eu tinha feito também, que é também a outra área. Então, assim, atualmente eu estou ainda nessa busca, Nath, tá? Uhum. Tudo que eu mais desejo, né, é trabalhar com a fitoterapia e seguir nessa área, que eu já estou trabalhando, mas eu quero viver cada vez mais disso, Uhum. colocar esse servir cada vez mais. Então, em 2022 me chamaram nesse concurso que eu trabalho no Conselho de Psicologia e eu sou auxiliar administrativa lá. Também, assim, é um baita aprendizado. Então, atualmente eu estou exatamente assim, nesse processo que eu estou paralelamente empreendendo, trabalhando já como fitoterapeuta, mas ainda tenho Uhum. essa outra fonte de renda que me ajuda muito também e que ainda é importante para mim, que me agrega de outra forma, mas eu estou num processo assim, me organizando e para fazer uma transição de carreira mesmo. Então, Uhum. essa busca ela continua, É. percebe? Então, é isso, assim, e tem várias questões, assim, que na minha visão, ajudam que, assim, eu adoro muito, assim, oráculos. Então, antes Uhum. de vir para Florianópolis, por exemplo, uma amiga bruxona, assim, jogou o tarô, né, fez uma leitura de tarô para mim e falava exatamente toda essa transição, aquilo me deu um impulso, assim, sabe? Depois Uhum. eu fiz uma leitura de registros acásticos com uma outra amiga, e aí ela fez essa leitura da alma que ela fala, assim, e apareceram várias questões, e principalmente essa minha ligação com as plantas também. Ela traz bastante informações sobre questões assim, familiares para a gente refletir. Então, assim, são várias formas assim que a gente vai buscando, né? Mas, por exemplo, onde eu fui depois ter a clareza de fazer uma formação como fitoterapeuta foi depois também num workshop que eu fiz com uma mentora maravilhosa também, a Tamara, que era de soltura do quadril para ativar Kundalini. E eu disse, olha só que interessante, eu vou fazer esse workshop, eu acho que eu estou precisando, né? Porque trabalha bem com a tua energia criativa, com a tua força. E aí eu fiz. Quando eu fiz esse workshop, foi uma tarde assim que eu estava de férias, eu fiz. E aí ela conduz uma meditação depois. E a partir daquilo me veio uma clareza. Logo em seguida eu fui fazer o curso de fitoterapia. E aí aquilo para mim assim clareou muita coisa. Então hoje eu estou assim nesse processo realmente assim percebendo o quanto essa bagagem de cada etapa que a gente passa na vida, das profissões, e também essas buscas que a gente tem de autoconhecimento, assim, que eu gosto muito, né, dos oráculos, dessas terapias alternativas também, holísticas, que cada uma vai contribuindo de alguma forma para a gente enxergar coisas que estão ocultas. Nossa, perfeito. Eu vejo assim, eu assino embaixo, né? Tudo isso que você falou, eu também sou muito buscadora, né? E eu também fico tentando entender essas coisas, né? Isso que você falou do acidente, às vezes quando uma doença que aparece, né? Para a gente
Porque às vezes é isso, né? A gente não está parando por nossa conta. Aí parece que o universo vem falar, ah, então tá bom, você não vai parar por tua conta, então tome. Agora você vai parar porque não tem jeito, vai ser na marra, né? Então, para mim, às vezes é aquilo, sabe? Começa a aparecer uma bandeirinha amarela ali, aí você não está dando bola, tum, vem o vermelho, né? Eu vejo muito dessa forma, como essas coisas como um convite, às vezes forçado, né? Você realmente parar e olhar para dentro, porque as respostas, né? Como isso que você foi contando, toda essa trajetória, né? Tá tudo dentro da gente. E eu acho muito legal você trazer isso para cá também, Anne, porque eu vejo que, assim, um dos objetivos também desse Nath Andreoli Convida é desmistificar um pouco essa questão do empreendedorismo, né? Porque eu vejo hoje em dia que pelas redes sociais tudo parece fácil, né? Tudo parece rápido. Então parece que assim, ah, você é empreendedora, daí tem não sei quantos mil seguidores, não sei quantos likes, e é tudo fluido, mas a minha vida que estou aqui por trás da telinha que está olhando, a minha vida está toda zoada, é tudo ruim comigo, mas o mundo de fora é tudo lindo, maravilhoso, não tem desafios, né? E a gente sabe, como empreendedora, que não é assim, né? Eu mesmo, Esse romance todo. não é. E você falando sobre o licenciamento ambiental, eu também trabalhei com licenciamento ambiental, né? Eu também fui fazer, o meu caminho foi um pouquinho inverso, porque primeiro eu fiz a biologia lá em São Paulo, tinha uma carreira, tudo, né, maravilhoso. Decidi vir para cá também por causa do meu marido, né? Foi ele que me puxou para a ilha, né? E eu que nem gostava de praia nem nada, acabei caindo aqui de paraquedas e me apaixonei pela ilha, né? A ilha é assim, ela reflete Tem como. muito essa nossa natureza, a gente está muito em contato, é mágico mesmo, né, estar aqui, e eu agradeço todos os dias por estar aqui, né? Então, eu vejo que assim, nesse processo, né, todo, a gente vai se conhecendo e são muitos desafios, muitos, muitos. Eu ainda sigo, né? Às vezes a gente fala, putz, vai integrando as partes, né? Então, acho que isso que você trouxe para cá. Eu não excluo nada. Então, você é desde a técnica, né, agroflorestal ali, que já fez coisas de engenheira florestal, já conheceu coisas, né? E tudo isso vai aprendendo, vai nos ensinando a compor quem a gente é. Porque o teu servir é esse, é o teu servir tanto daquilo que você trouxe para você de autoconhecimento, como daquilo que você aprendeu de técnicas, né? Então, isso, para mim, a gente precisa disso, né? Precisa desses dois pontos para Vai você. fazendo essa sinapse, né? Unindo tudo. Exato, porque quando a pessoa chega para você, né, e até eu queria já aproveitar e te perguntar, né, sobre a questão do cacau, que recentemente eu acabei conhecendo com a Anne, e no processo que a gente fez, né, que fizemos só nós duas, você me trouxe muitas luzes, né? Então, o que eu trouxe para você, você fez perguntas que me fizeram refletir. Então, assim, a partir daquele momento que eu fiz né, essa consagração do cacau, coisas se abriram para mim, né? Então, acho que isso é a gente trazer para a consciência coisas que estão ocultas, que a gente não está conseguindo enxergar. Então, quando vem uma pessoa de fora, né? E você, em todo o seu servir, né? A gente percebe isso depois que vocês forem lá acompanhar ela né, no Instagram, nas redes dela. Tem uma delicadeza, né? Então, dava para sentir isso na comida que você oferecia, nos detalhes, né? A gente percebe isso na sutileza. Então, você, na sua forma de falar, na sua forma de agir, na sua forma de comentar sobre as coisas, né? Então, desse pouquinho que eu tive oportunidade de conhecer, a gente já consegue perceber isso, né? Então, por quê? Porque você se entrega inteira, né? É você, quando você está ali fazendo, seja lá o que for, seja na comida, seja nas terapias, seja no cacau, é você que está por trás daquilo ali, né? Então, é o teu servir. E as pessoas vão se conectar com isso, né? Quem tiver ali nessa vibração, né? Quem tiver sintonizada com a tua energia vai se conectar, né? Então, eu queria aproveitar para te perguntar sobre o cacau, para você falar um pouquinho sobre o cacau, para quem não conhece, que eu não conhecia, né? E como que ele surgiu também na sua vida, que para mim ele também surgiu como uma outra ferramenta de autoconhecimento, né? Assim que eu entendi para mim, né?
Com certeza. O cacau, ele surgiu recentemente na minha vida. Na verdade, assim, com essa história da gente trabalhar com culinária natural, vou começar como que ele foi, assim, aparecendo, surgindo, porque a medicina do cacau, ela é mágica. Quem começa a conhecer, ela vai percebendo que ela atua. Eu chego até a me arrepiar aqui falando. Você acredita que eu arrepiei aqui agora também? É uma medicina muito antiga, milenar, lá do tempo dos povos maias, dos astecas, por exemplo, já consagravam, faziam rituais de cacau. E tem até uma lenda que é da Ilha de Cacau, que é uma deidade feminina reconhecida como, por exemplo, a força da planta, né, do cacau. E tem uma lenda que diz, uma mitologia que diz que quando o homem esquecesse o seu propósito na Terra, esquecesse de amar genuinamente, a medicina do cacau, o cacau voltaria para relembrar nos corações da humanidade, que é o que está acontecendo agora. Então, aqui em Florianópolis, onde nós moramos, né, Nath, tá vindo muito forte, assim, já há alguns anos, essas cerimônias de cacau. Então, deixando bem claro que as cerimônias de cacau é como se fosse assim, é uma medicina da floresta e a gente não pode comparar com cerimônias que faziam lá no tempo dos povos maias, que ninguém sabe exatamente como era. Então, o que a gente faz, deixando bem claro, é uma releitura. E é Uhum. um ritual onde a gente faz uma bebida, prepara essa bebida à base de um cacau muito puro, que foi cultivado com intenção para fins cerimoniais e culinários, de uma maneira assim, sem elevar, né, na fermentação, depois sem colocar altas temperaturas, para manter todos os princípios ativos, todas as medicinas do cacau. E um dos princípios ativos que se destaca no cacau é a teobromina, uma substância medicinal que atua no nosso corpo, principalmente expandindo o nosso coração, ativa a nossa circulação, faz o nosso cardíaco trabalhar, falando de modo físico, mas no meio sutil, então, ele é conhecido como a medicina do coração, que ele atua no chakra cardíaco. Por isso que o cacau, assim, ele vem de uma forma amorosa, ele é uma prática terapêutica também, mas é muito sutil. Então a gente precisa assim, fazer um preparo, por exemplo, vamos consagrar o cacau, a gente faz uma alimentação mais limpa, né? Evita consumo de álcool, procura estar mais conectada, né? Consagra em jejum de preferência, para sentir realmente os efeitos da força dessa medicina, porque ela é sutil. E conforme a gente começa a conhecer o cacau, consagrar, a gente vai sentindo que ele trabalha aos poucos, assim, mostrando algumas emoções podem estar ocultas, mas que estão ali bloqueadas. Então, ele vai atuando e nos mostrando exatamente o que precisamos ver para que a gente possa fazer esse trabalho. É um trabalho bem interno também. Mas como foi surgindo, né? Surgiu na época em que eu e o Paulo ainda estávamos trabalhando com culinária e nós fomos convidados para fazer alguns eventos trabalhando na culinária em retiros, né? Tem um grupo aqui em Floripa muito forte que é o Yoga Day Floripa, que é um amigo maravilhoso nosso, e ele nos convidou para fazer então a culinária de um desses eventos. E lá nesse evento, em um dos dias, lá durante o retiro, numa das noites, fizeram uma cerimônia de cacau. Então nós estávamos na cozinha e aí vieram as guardiãs do cacau e fizeram ali todo o preparo. E quando elas começaram a ralar, cortar aquele cacau, começou a cozinha toda ficou tomada por aquele aroma. Então, o cacau ele também é uma medicina muito sensorial. Já começa assim naquele momento em que tu está manipulando, tu abre o cacau, né? Porque é um cacau realmente muito puro e ele é cultivado também com rezos. Então, ele tem toda uma intenção cerimonial mesmo. Então, a gente depois continua esses rezos durante a cerimônia, durante o preparo. E aí eu achei coisa mais linda aquilo. Então ela começou a depois fazer o preparo da bebida, algumas especiarias assim ela colocou e fez um canto, um rezo tão lindo que eu fiquei assim emocionada, achei lindo demais. E aí nós não podíamos estar lá na cerimônia porque a gente estava trabalhando, preparando o jantar para eles, para o grupo, mas ela deixou algumas doses ali para a gente experimentar. E quando eu tomei aquele cacau, assim, eu me senti assim, foi uma espécie assim, me deu uma euforia leve, ao mesmo tempo uma alegria, um amor, uma sensação maravilhosa. Então ali foi o primeiro contato que eu tive com o cacau.
E lá eu também tinha conhecido uma mentora, uma deusa maravilhosa, que é a Tamara, né, que eu já comentei aqui. E aí depois eu comecei a acompanhar ela e ela começou a fazer formações para ser guardiã do cacau. E eu disse, nossa, e eu senti aquele chamado. Mas quando ele entrou de fato na minha vida foi esse ano, no início do ano, eu estava passando por um momento bem difícil na minha relação com o Paulo, a gente acabou, né, 8 anos juntos, muitas fases, e a Uhum. gente estava num momento separado. E eu estava, né, passando por aquele momento assim de reconexão comigo mesma, de pausa, de olhar para si, e o cacau entrou, né? Eu já tinha comprado a formação com a Tamara, então eu já estava dentro da formação e logo em seguida eu fiquei sozinha, morando sozinha e entrei numa jornada profunda de 21 dias consagrando o cacau. E aí eu fui sentindo os efeitos dessa medicina e fui me encantando assim. Então ele é uma prática para mim, principalmente assim de colocar a gente na presença. Então ele por ele ser essa medicina bem sensorial, traz a gente assim, faz a gente respirar melhor, faz a gente sentir, perceber o nosso corpo físico, perceber as nossas emoções. Então, ele é uma prática maravilhosa também para quem quiser fazer sozinho na sua casa a consagração. Não precisa ser numa cerimônia, não precisa ser em grupos, né? Uhum. Então, é assim, é uma prática terapêutica para mim de trazer a gente para a presença e trabalhar principalmente com as nossas emoções. Perfeito, eu senti muito forte, assim, você trouxe essa questão do sensorial, né, para mim o aroma, e os aromas, né, eles conectam a gente com muitas memórias, né, então quando eu inalei aquele aroma do cacau, gente, eu me transportei ali para quando a minha avó era viva, né, eu era bem pequenininha, minha avó morreu quando eu tinha 6 anos, então assim, eu consegui, a hora que eu inalei aquilo ali, já me transportou direto para lá, e aí eu consegui trazer, né, essa força, assim, imagina meus avós italianos, ela cruzou o oceano com uma filha de colo, assim, sabe, para vir encontrar com meu avô. Então, assim, para mim trouxe muito isso, né? Isso que você falou também, né, da gente se conectar com o coração. Então, foi realmente bem forte, assim, eu gostei muito de ter conhecido, e a tua condução também foi uma condução muito amorosa, né, em todo o processo. Então, achei, e você acabou de dar uma aula aqui pra gente do cacau, adorei. Então, quem for O cacau assistir. ele tem muita coisa para falar, eu até me empolgo, porque assim, tem que contar na parte nutricional dele. E ele é considerado um superalimento, então ele é rico em ferro, magnésio, várias, né, vitaminas, assim, minerais. Então, assim, tem tanta coisa que o que eu faço assim, é um pequeno resumo, É, porque é muito E, maravilhoso. e olha que incrível agora que eu me dei conta, né, gente, que o cacau, ele surge para você como um símbolo, né, dos dois, né, porque o cacau, a gente está muito acostumado, né, com o cacau na alimentação, né, mas Sim. para esse lado, né, ritualístico da medicina, pouco, pelo menos, né, pouco se fala, assim, né, dos grupos que eu participo, não é tão conhecido assim, né, então você que tem esses dois lados, né, tanto o lado da culinária quanto o lado, né, da medicina, ele une, né, esses teus dois saberes, né? Então achei muito incrível, muito No incrível. insight, Nath, é exatamente o que você falou, porque assim, percebendo que o cacau, ele é uma planta medicinal, então ele é uma planta também, já puxa para esse meu lado ali de trabalhar com as plantas, com as medicinas, nutritivo, então ele nutre o nosso corpo físico também, e ao mesmo então alimentício, né, a parte toda da alimentação e também no campo sutil, porque algo que eu ainda estou começando a explorar, que eu desejo explorar, é a parte da fitoenergética também das plantas, que eu ainda não entrei, porque fitoterapia a gente trabalha mais assim com o princípio ativo, com a parte mais fisiológica, como os princípios ativos atuam no nosso, né, no nosso sistema fisiológico, no nosso metabolismo. Mas tem todo um universo, assim, se a gente vai falar de plantas, que tem essa parte mais vibracional, né, da fitoenergia das plantas. Então, o Uhum. cacau ele também entra, ele está sendo assim o meu primeiro contato mais nesse campo mais sutil. E através do cacau que eu comecei também a me enxergar, né, reconhecer o meu lado de terapeuta, porque quando eu fiz a fitoterapia, eu me lembro que a professora falou assim, o fitoterapeuta é um terapeuta, e aí eu terapeuta, porque o meu intuito em estudar fitoterapia foi para empreender, porque eu tenho, né, essa marca de fitoterápicos junto com as minhas irmãs,
E aí foi assim com esse intuito de eu me aprimorar nos estudos das plantas medicinais, focando na marca para empreender. Só que nisso, no meio disso tudo, começou esse lado terapeuta floral. E aí o cacau veio também para agregar mais ainda, para me impulsionar, para me trazer mais ainda esse autoconhecimento, porque a medicina do cacau ela promove muito autoconhecimento também para quem consagra regularmente. Sim, nossa, incrível, incrível. E eu lembrei de uma coisa agora, gente, você foi falando, né, do cacau, e aí eu lembrei, eu também fiz muito parte do mundo agro, né? Eu trabalhei 8 anos numa multinacional, onde eu trabalhava muito com soja, milho, algodão, a gente falava muito, né? Então eu tive muita essa experiência do agro, né, das colheitas, de plantação, de experimentos e tal, né? E eu lembrei agora, gente, que uma das pragas que tinham do cacaueiro era a vassoura de bruxa. Não sei se você já ouviu falar sobre essa praga, um fungo. E eu lembro que era uma praga, assim, né? Então tinha toda essa preocupação nas plantações de cacau por causa. E aí eu achei curioso esse nome, né? Vassoura de bruxa aqui, porque a gente está falando sobre essa coisa do sutil, né? E aí me veio isso, tipo, nada a ver, né? Mas me veio esse, sei lá, fazer quantos mil anos que eu não pensava sobre. Na época que eu trabalhei lá, foi 2001 até 2009, então, tipo, mais de 20 anos eu lembro disso, que o pessoal da Embrapa, né? O pessoal falava muito, tinha essa preocupação com essa praga, porque realmente era as pragas, na verdade, né, das colheitas, assim, são muito avassaladoras, né? E eu lembro disso, de, enfim, ter lido algum estudo, era alguma coisa que falava sobre essa praga, que era vassoura de bruxo, mas agora eu juntei com o cacau a gente aqui, porque aqui a gente pega essa sutileza do cacau, né? Como essa bruxaria, com essa coisa aqui, então a gente está do outro lado, né? Guardiando o cacau, né? Contra É, essas coisas do mal, né? E você sim. comentou sobre essa empresa que você tem junto com as suas irmãs, né? Que eu conheço, mas eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas e já aproveitar e falar, então, assim, quais são os produtos, né? Quais são os serviços que você oferece? A gente já falou sobre alguns deles, né? Mas se você puder listar, fica mais fácil das pessoas saberem, tá, mas o que que a Anne tem para oferecer, né, para o mundo? Maravilha, Nath. Então, essa marca de fitoterápicos é a Raizal Herbal. É uma marca que eu sou cofundadora junto com as minhas duas irmãs. Nós somos em três irmãs, ou seja, três bruxas ali que nasceram juntas na mesma família e que tem essa conexão. E o nome Raizal, ele justamente é para remeter às nossas raízes, que a nossa avó já usava as plantas, ela já fazia ungüentos, afumentações, que era um álcool lá medicinal. Então, me lembro que a gente era pequena, se machucava e ia lá correndo no álcool da avó, cheio de plantas ali. Então, a gente já tinha isso no sangue, na veia. E aí, quando nós, há uns anos atrás, acho que foi em 2021, a ideia é a gente fazer um empreendedorismo juntos. Vamos fazer uma marca e tal. E aí a gente começou, assim, inicialmente a Raizal começou mais com cosméticos naturais, saboaria. E aí, depois que a gente fez, né, uma das minhas irmãs também é fitoterapeuta, a gente focou nos fitoterápicos. E quando eu fiz o curso da fitoterapia e comecei a manipular os primeiros fitoterápicos, ali para mim foi a chave assim, que faltava. Eu disse, nossa, agora sim, pela primeira vez, eu estou sentindo que eu estou colocando o meu conhecimento numa forma mais material, num produto. Ó. Até eu deixei aqui do Ah, lado, ó, dois ah, vasos fitoterápicos, são extratos sim, fitoterápicos, ó. então aqui, por exemplo, gostei também. Então, são extratos de plantas, à base de álcool de cereais, a gente deixa um tempo macerando, depois a gente faz, por exemplo, os blends, a gente faz, né, essa mistura sinérgica entre as plantas que potencializa os efeitos. Aqui eu também faço extrato do cacau, da casca da amêndoa do cacau, que tem praticamente os mesmos benefícios, assim, em termos de energia, ele é afrodisíaco, ele é maravilhoso, assim, para trazer o foco, para trazer a nossa concentração, né? É bom para tomar de manhã ou depois do almoço. Então, é algo assim que eu tenho muito amor em fazer, em produzir, porque eu estou lidando com as plantas, então eu gosto de cada etapa. Então, a Uhum. Raizal Herbal, ela ao mesmo tempo, ela une os dons e talentos de cada irmã em produtos que a gente assim tem um propósito muito grande assim de levar
cura através dos produtos, né? Através das plantas medicinais. Então, é algo assim que eu amo demais. E outros serviços, né, dos meus serviços, digamos, eu sou, então, fitoterapeuta, então também trabalho com consultas fitoterapêuticas. Uhum. Então, na consulta fitoterapêutica, a gente faz basicamente uma conversa, como se fosse assim, uma anamnese, é uma anamnese. Então, Uhum. mas é uma conversa bem tranquila, onde eu vou identificando ali pontos que a pessoa vai me trazendo, mas a gente vai principalmente trabalhar no principal problema de saúde que ela está trazendo. Só que Uhum. esse problema de saúde, a gente vai olhar para o organismo como um todo, para o indivíduo como um todo. Uhum. Então, também proponho para a pessoa também buscar refletir, trazer esse senso de responsabilidade sobre a sua própria saúde, não é só passar uma ficha de recomendação terapêutica para mandar manipular fitoterápicos ou usar as plantas como chá. Não, é também sugerir algumas mudanças de hábito, fazer a própria pessoa refletir, sabe? Uhum. Então, é uma forma bem integrativa mesmo, que é o que faz sentido para mim. Que Uhum. muitas doenças, elas têm esse surgimento ou no campo emocional, mental, então a gente trabalha com esse Twitter também também de fazer um mapeamento dos temperamentos humanos, que eu gosto muito dessa área, dos 4 perfis de temperamentos humanos, que é o Uhum. colérico, melancólico, sanguíneo, fleumático, Uhum. Que então a legal. gente usa plantas diferentes a depender do temperamento humano, que às vezes a pessoa toma um chá ou usa algum psicoterápico, não fez efeito nenhum, mas às vezes é por conta que a planta ela não é adequada para aquele temperamento. Que Então a gente faz interessante. também Olha, essa o abordagem. autoconhecimento aí também, né? Que Exatamente, legal. então o autoconhecimento puro, assim, sabe? Não é assim, só vou passar ali a prescrição dos psicoterápicos e deu. Uhum. Não, não, e até corrigindo, não é prescrição, o que eu faço é uma recomendação. Quem Uhum. prescreve são médicos, né? Então, Uhum. só corrigindo essa parte. E também eu faço também cerimônias de consagração do cacau. Eu comecei a fazer para grupos pequenos, né? E Uhum. aqui em casa também, ou aqui para as vizinhas. Então, aos poucos, eu estou oferecendo esse servir também da consagração do cacau, que eu amo, porque assim, quando o cacau ele entrou na minha vida, foi nesse momento que eu estava numa travessia, assim, um momento até difícil, e o cacau ele me fortaleceu muito, ele me reconectou demais comigo mesma, e me trouxe uma força, assim, muito boa. E aí, quando a gente sente essa força do cacau, a gente quer levar isso para outras pessoas. Eu me lembro que tu comentou, né, Nath, quando eu conheço algo que faz tão bem para mim, eu quero levar adiante, eu quero propagar, né? E é bem isso que eu sinto com o cacau. Então, eu quero que mais e mais pessoas, principalmente mulheres, conheçam o poder dessa medicina, que trabalhem o autoconhecimento, que se permitam, porque o cacau ele trabalha isso também de se permitir, de permitir olhar para emoções, de permitir sentir. Uhum. Muito bom, muito bom. E aí eu queria só fazer um adendo, né? Que você não falou, mas eu sei que as suas consultas você faz online, né, também, então que aqui, Isso, né, para Laís. quem não está em Florianópolis, e o cacau, eu lembro que até você comentou, né, que se fosse para ser online, poderia, né? Lógico, presencial é legal, mas você falou que às vezes se eu tivesse acesso ao cacau, de repente dava para fazer online. Então, é isso Também. mesmo, né? Super funciona. Já fiz várias cerimônias assim, eu e mais uma pessoa online, deu super certo e a pessoa sentiu muito, muito grande a força também. Então, não é por ser online, porque tudo é um ambiente que a gente prepara também e a abertura que a gente se propõe, né, para fazer a vivência. Nossa, assim, para mim foi muito bom. E aí, ainda hoje, eu estava de manhã, né, você passou uma playlist, né, das músicas e tal, daí eu juntei com umas músicas minhas, já passei essa playlist para outras pessoas, né, porque são até essa coisa do rezo, né, da voz, do canto, isso também é muito poderoso, né, e também eleva a nossa vibração. Então, juntando, né, eu que junto com aromaterapia, com os óleos essenciais, né, é uma coisa que mexe muito, né? Até inclusive algumas músicas, né? Com a batida ali, né? Do tambor, aquela marcação, é uma coisa que remete, é muito tribal isso, né? Traz muito para as nossas A raízes, força né? bem xamânica, né? É muito bom, muito bom. Anne, então para a gente finalizar, eu queria te perguntar onde que as pessoas te encontram, então, para buscar os teus produtos, buscar os teus serviços, né? Como que as pessoas te acham?
Então, eu tenho Instagram, o arroba é Anivisme, com W, Uhum, Anivisme. E o arroba também da Raizal Herbal, arroba Raizal Herbal, que é essa marca de fitoterápicos artesanais que eu tenho junto com as minhas irmãs. E uhum. também tem um canal no YouTube que se chama Medicina das Plantas, onde eu falo de plantas medicinais, de plantas alimentícias. É um canal que está um pouquinho parado, mas eu pretendo já em breve estar retomando, agora inspirada também na Nath, vendo o canal dela maravilhoso aí. E eu recebendo assim ainda vídeos assim que eu vejo que eu fiz o ano passado que estão assim tendo comentários tão ricos assim que eu vejo que as pessoas estão realmente usando as plantas, que está realmente ajudando. Então eu tenho esse chamado, nossa, eu vou voltar a fazer os vídeos e vou voltar a seguir com esse projeto do canal. Então já tem alguns vídeos lá para quem quiser acompanhar, é Medicina das Plantas. Perfeito. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo e vale a pena dar uma olhadinha, sim, no Instagram dela, no canal do YouTube, porque como eu falei, né, tudo que ela explica dá para a gente sentir isso, né? De que você realmente dá uma aula para a gente, fala de uma forma muito clara, né? E tem esse amor pelas plantas. Então isso a gente consegue sentir, né? Mesmo no distante, assim. Eu sei, eu conheço pessoalmente, mas mesmo no distante no carinho, né? Outro dia eu vi um vídeo de você fazendo lá a tintura, você mostrando. Então, assim, a gente consegue perceber isso. Então, eu te agradeço muitíssimo por ter compartilhado tudo isso, compartilhado a tua história. Assim, olhando a tua história, meu Deus, sabe, foi vindo um flash, assim, resgatando a minha própria história também, né? A gente tem realmente muitos pontos, assim, em comum. E que bom, né, Anne, que a gente tem esse privilégio de conseguir parar, de conseguir olhar para dentro, de conseguir deixar esse nosso portal do coração aberto, né, para a gente conseguir realmente expressar quem a gente é, né? Então, e cada ser é único, né? Mesmo a gente tendo tantos pontos em comum, a Anne, o servir da Anne é dela, é único, né? O meu servir ele é único e uma coisa não inviabiliza a outra, né? Eu acredito que da forma como você falou são várias, né? Você trouxe também dos oráculos, né? Eu que também trabalho com o Mahalila, que é o jogo do autoconhecimento, que também tem as cartas, né? Eu adoro tudo isso, porque eu acredito que isso são pecinhas, na verdade, né? De um quebra-cabeça. Então, a gente tem, não é só o cacau, não é só a fitoterapia, não é só a aromaterapia, não são só os oráculos, né? É um pouquinho de tudo, e cada coisa que a gente vai trazendo uma chave, vai trazendo uma consciência, e a gente vai indo aos pouquinhos, né? Fazendo aquilo que dá conta. E por isso que você comentou, né? Que o cacau, ele chega no momento, né? Então, às vezes tem isso. E eu vejo no o Mahalila, o jogo do autoconhecimento, eu também percebo isso. Ele tem um momento certo. Não é assim, não tem essa coisa, não, vamos forçar. Não, porque a gente precisa estar, essa é a minha visão, né? A gente precisa estar disposto a receber Uhum. aquilo, né, que essas medicinas têm para nos oferecer, para a gente estar disposto a se abrir, disposto de repente a mudar hábitos, né, a mudar coisas na nossa vida. Então, foi lindo. Ai, agradeço Ai, eu demais. amei, Nath. Muita gratidão pelo convite mais uma vez. É maravilhosa. Suas medicinas também são maravilhosas e eu honro muito. Ai, Gratidão mesmo. e eu muito Foi feliz de uma ter honra. conhecido. Então, eu vou deixar aqui a descrição aqui no vídeo. Se alguém também tiver dúvida, alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários, né? Que a gente vai ficar de olho, responder. Mas já agradeço, desde já, né? Pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por tudo isso que você compartilhou com a gente. Ó, um Gratidão. beijo, um abraço bem forte e até a próxima.